Caros irmãos em Jesus e Maria, bendito seja o dia de hoje em que celebramos o Sacratíssimo Coração de Jesus, que se dignou aparecer a visitandina irmã Margarida Alacoque pela primeira vez em 27 de dezembro de 1673, depois, numa segunda aparição, em 1674 e, por fim, em uma terceira aparição no ano de 1675. Jesus veio revelar a esta santa, Margarida Alacoque, as intimidades, a ternura do seu sacrossanto coração. Lhe fez 12 promessas para quem cultuasse de modo especial o seu sagrado coração, e prometeu que na hora da morte essa pessoa seria perdoada de seus pecados por meio de uma contrição perfeita. Ele fez de Santa Margarida Alacoque a sua apóstola, para difundir no mundo inteiro esta devoção que de fato ganhou muito peso com o auxílio da Companhia de Jesus dos Padres Jesuítas. A devoção do Sagrado Coração de Jesus se expandiu no mundo e veio a inspirar a santidade de muitos santos, a mística de muitos santos. Tornou-se escola de virtudes. Apanágio tornou-se trampolim para a vida mística de muitos santos religiosos, sacerdotes e leigos. Existe hoje na Igreja uma quantidade quase incontável de congregações, institutos e ordens dedicadas ao culto do Sagrado Coração de Jesus. Existe hoje uma infinidade de irmandades pelo mundo inteiro do Coração de Jesus, a mais conhecida de todos, o apostolado da oração, que é agregado à Companhia de Jesus, aos padres jesuítas. Quem aqui de nós não conhece o belo trabalho de divulgação da devoção ao Coração de Jesus do caro padre Roque Schneider? Caríssimos irmãos, a devoção ao Coração de Jesus, ela vem nos mostrar um Deus que é Deus e homem. Vem nos dizer que o amor de Deus se rebaixa a nós para nos conquistar, que o seu coração está pleno de uma ternura verdadeira. Porque hoje, uma das grandes questões para quem trabalha com o povo, sobretudo no aconselhamento, na confissão, na direção espiritual, é que as pessoas nos trazem as suas dores, as marcas de suas cruzes, por causa do desapontamento, não é? Com a instabilidade das relações humanas, a vulnerabilidade do afeto humano, a inconstância do amor de quem diz que nós somos tudo em sua vida. Nada nessa vida é permanente, tudo nessa vida é transitório, só Deus é imutável. Mas a nossa carência, o nosso quase desespero humano, nos leva a buscar nas pessoas o que elas não têm para nos dar, porque também elas, como eu já disse aqui outras vezes, estão procurando ser felizes. Quando eu e você projetamos toda a nossa necessidade de felicidade em alguém, nós estamos, no mínimo, esmagando, escravizando essa pessoa, que além de não ter condição para isso, também está tentando a sua própria realização nessa área. De maneira que a devoção do Coração de Jesus, para além de uma devoção boba, para além de uma devoção somente de rituais, é uma mística, é um convite para adentrarmos no equilíbrio do Coração de Jesus, no amor com que Deus nos ama, na maneira coerente com que se deve amar. O Coração de Jesus é modelo para o amor aos outros, é modelo para os nossos relacionamentos. O Coração de Jesus é o modelo para toda a versatilidade de relacionamento que nós temos. Se nós pautarmos os nossos afetos de acordo com a serenidade, o equilíbrio do Sacratíssimo Coração de Jesus, para além de toda piedade vã, para além de todo devocionismo estéril, nós vamos encontrar um coração que vai nos ajudando a equilibrar o nosso, a pousar o nosso nas zonas da serenidade divina, não é? Naquele lugar de aconchego
aconchego celeste que vai fazer o nosso coração amar como convém e receber amor como convém. A devoção ao coração de Jesus, ao contrário, é atualíssima, mais do que nunca, porque no mundo de hoje, no mundo do agora, em que as pessoas estão desorientadas emocionalmente, insatisfeitas carnalmente, procurando seus afagos, procurando suas realizações no sexo, no dinheiro, na luxúria, na fanfarra, na devassidão, não é possível que alguém encontre outro prumo para suas vidas que não seja o coração de Jesus e o coração eucarístico de Jesus. Eu ontem estava sentado num determinado órgão do governo para resolver uma situação jurídica e lá fora uma espécie de carro paredão de som, né? E era uma canção, irmãos, que uma pessoa sã, não precisa ser religiosa, não tinha condições de ouvir. Os apelos que essa dupla, são duas irmãs, né? Essas cantoras de sofrência, essas cantoras do sertanejo, são duas irmãs. Uma imundície, uma imoralidade, uma falta de respeito. Nós não somos obrigados a ouvir aquela baixaria, aquele convite à prostituição. Então deveria ter órgão de governo que desse em cima dessas duas cantoras para penalizá-las segundo a lei, porque a liberdade social tem limites, os direitos e deveres do cidadão. Então era uma música de sofrência, de uma imoralidade que nos tornava como que envergonhados. E o bom é que a vergonha quem passava era nós. As duas cantoras, que são irmãzinhas, estavam ali divulgando a imundície de suas vidas. Detalhes, as duas são evangélicas. As duas são protestantes. Interessante, né? Mas é claro, por que elas são evangélicas? Porque elas jamais poderiam ter vida eucarística cantando aquilo. Elas jamais poderiam ser monitoras de crisma. Elas jamais poderiam ser coordenadoras de pastoral. Elas jamais poderiam pertencer a grupos de oração. Então é mais fácil ser evangélica, porque aí só tem que dar dinheiro, né? Muito dinheiro, e é o que elas têm para dar e bancar a vida de qualquer instrutor protestante. Mas eu quero dizer com essa música, é uma música que mostra, por mais que seja de outros autores, mas por elas cantada, duas mulheres, duas moças insatisfeitas, um vazio moral terrível, uma vida pregressa, um comportamento de luxúria, uma penalidade moral indescritível, uma baixaria sem precedentes, em uma música tocada para todo mundo da rua ouvir, o que não somos obrigados. Se você mora num condomínio, se você mora numa rua, se você mora num beco, se você mora numa vila e o seu vizinho coloca o som nas alturas, impondo a você para ouvir a música que ele quer, telefone para a polícia, porque isso é a desarmonia da paz social. Comunique às autoridades para que venham até a casa daquele homem, daquela mulher desequilibrada onde você mora, que coloca uma música esdrúxula, baixa, para que você escute e seja obrigado a escutar. Existem órgãos na prefeitura, na polícia, no estado, que impedem esse tipo de abuso. Se você quer ouvir uma música dessa natureza, é na sua casa, com você, num tom audível para você e não para a vizinhança. Pois bem, o coração de Jesus é repouso para essas intemperanças. O coração de Jesus é equilíbrio para a normalidade das coisas que podemos usufruir da vida. O coração de Jesus é o sintonizador das nossas dessintonias. O coração de Jesus é aquele que equilibra os nossos desequilíbrios, que põe no prumo aquilo que em nós está desviando da serenidade, da paz, de uma vida justa, de uma vida santa, de uma vida conforme Deus. Se você quiser saber quem são os santos, são pessoas que levaram uma vida conforme Deus. Apenas isso, levar uma vida conforme Deus, sem muita implicância, sem muita dificuldade, né? Às vezes eu pego aqui um tratado sobre santidade, eu leio um capítulo ou dois, já abandono, porque aquele homem está fazendo daquilo uma ciência. Aquele autor está transtornando o que é tão simples, dificultando, talvez, o que ele não vive.
Então eu não gosto desses tratados de santidade que deixa você e eu exasperado. Desculpa a expressão, o autor roda e não diz nada, irmãos. Não estou falando dos santos doutores da igreja, estou falando desses benditos escritores sobre santidade, sobre virtude, sobre testemunho cristão, que te enrolam o livro inteiro para não dizer nada. Melhor ficar com o evangelho, os escritos dos santos, as exortações apostólicas. O coração de Jesus é o divisor, porque quando nós conhecemos o coração de Jesus e nele mergulhamos, é o antes e o depois de uma vida. É o antes e depois de uma trajetória, é o antes e depois de uma existência. Depois que eu me encontrei com o coração de Jesus, ou seja, a sua pessoa divina, representada pelo coração, eu tenho um antes e depois para falar. Eu tenho um antes e depois para dar testemunho. Eu tenho um antes e depois para elencar como experiência de Deus, experiência do sagrado da minha vida. Eu fui muitos anos do apostolado da oração e sou muito grato. Mas me doía o coração ver apenas o devocionalismo das primeiras sextas-feiras do mês. Nós recebíamos na época, não sei se hoje continua, o boletim mensal, que geralmente era escrito pelo padre Rock Schneider. Aquilo era reflexão para o mês inteiro até o próximo mês. Mas me doía muito o apostolado da época, não estou falando de hoje. Somente o devocionalismo da primeira sexta-feira e da fitinha vermelha e da roupa branca e do bentinho do Sagrado Coração e das honrarias dos graus que iam, emancipando a pessoa dentro do apostolado da oração. Tínhamos o diretor espiritual que vinha trazer uma palavra salutar, mas ainda no devocionismo. Meu Deus, como poderia o apostolado da oração, àquela época, ter resgatado para Deus um número considerável de almas que hoje faz, Hoje o apostolado da oração tem uma dinâmica toda especial de ser apostolado do coração de Jesus. Então hoje eu queria pedir aos irmãos e irmãs que nós parássemos para estudar as virtudes do coração de Jesus. E a melhor forma é você pegar a ladainha em um desses livretos, em um desses devocionários, e você vai vendo, tudo que o coração de Jesus é naquela ladainha e tirando para si uma reflexão. Eu até disse aqui outro dia, basta você pegar a ladainha do coração de Jesus e tirar uma expressão cada dia para reflexão durante o mês. Se terá passado um mês de retiro a partir da ladainha do Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que transverbera o nosso, transmuda o nosso, recupera o nosso, deifica o nosso, aquela dualidade que se torna unidade. Jesus me aconchega ao seu coração, me introduz no mistério do seu amor e da sua ternura, me faz beber até a saciedade o vinho doce do seu amor que está no seu sacratíssimo e diviníssimo coração. Sem aquela piedade estéril, sem um devocionismo estéril, mas uma experiência profunda desta devoção rica, salutar e profundamente questionadora dos nossos atos e comunicadora da graça divina. Que nós hoje possamos passar o dia na mística do Sagrado Coração, eu diria mais, dentro do coração de Jesus. Queira ficar dentro do coração de Jesus, deseja habitar o coração de Jesus, deseja armar a sua tenda, como diz Carlos de Jesus, Charles de Foucault, no coração de Jesus. Ele foi um devoto apaixonado do mistério de Jesus no seu Sagrado Coração. Ele desenvolveu em sua vida, quando morava no deserto do Saara, que o coração de Jesus era verdadeiramente a espiritualidade do seu viver, a dinâmica viva das suas atitudes, o elemento pelo qual ele vivia, o seu verdadeiro habitat. Então, queiramos passar o dia de hoje dentro do coração de Jesus, investigando as virtudes para nós reproduzir na nossa vida familiar, social, comunitária, pastoral. Queiramos estar dentro do coração de Jesus como num laboratório, onde vamos entender a sua dulcíssima paciência, a sua misericórdia sem limite, o seu amor que se doa, a sua caridade que se espraia, não é? É tão dinâmico isso, é tão, digamos assim,
avantajado o pensamento sobre as virtudes do coração de Jesus, que nos leva a tomar posse dessas virtudes numa amplidão, uma amplidão que nos faz verdadeiramente seus devotos, seus apóstolos, seus seguidores, divulgadores e como que inflamados do amor que há no coração de Jesus. Mais uma vez repito, sem a imbecilidade de uma devoção estéril, mas uma experiência profunda do que seja ser devoto do coração de Jesus. Não queremos essas devoções bobas, queremos aquela teologia profunda da devoção do Sagrado Coração de Jesus, porque isso nos compete, nos apraz, nos impele e de per si nos coloca na qualidade de soldados do coração de Jesus. Deus nos abençoe por meio do coração de seu Filho. Deus venha a nós por meio do coração de seu Filho. Deus perdoe nossos pecados por meio do coração de seu Filho. Deus tenha misericórdia das nossas necessidades pelo coração santíssimo de seu Filho. E Deus mande embora essa pandemia pelo coração de seu Filho, pelos méritos desse sacrossanto coração. Um abraço e as preces do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade Cristo Dominus, da paróquia de Santa Luzia no Meireles e do Santuário de São Francisco de Assis e Nossa Senhora dos Navegantes em Jacarecanga.